Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam muito bem aí na casa de vocês nesse período, tá bom? Hoje eu vou deixar para a gente começar uma reflexão no Salmo 23, tá? Que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu poderia aqui recitar todo o Salmo 23, mas eu vou deixar com vocês somente esse primeiro versículo, porque se você está passando por alguma necessidade nesses dias, acredite que o Senhor é o seu pastor e que Ele jamais vai faltar na sua vida, jamais vai faltar na sua casa, tá? O que esteja faltando na sua casa, tenha certeza que o Senhor está suprindo. Amém? Bom, essa semana nós vamos começar os nossos exercícios, tá? Então, vocês peguem lá a folhinha, ó, exercício, aula 8. Pegando essa folhinha, aí vocês vão fazer as atividades de revisão. Nós vamos ter revisão essa semana e a semana que vem. E aí, logo em seguida, já é a semana de trabalho que eu vou estar explicando na sequência, tá bom? Então, vamos fazer os exercícios? Todos os exercícios são para ser respondidos no caderno, tá bom? Você vai pegar a folhinha, pode ver que não tem linha, tá? Porque é para vocês responderem no caderno, ok? Então, vamos lá. Número 1. Assinale as alternativas que evidenciam características dos regimes totalitários. Bem, regimes totalitários você vai encontrar na página 80, a partir, da página 83. Só que justamente na 83 está falando sobre características desses regimes. Aí você vai marcar a opção correta. Na primeira está assim: abuso da autoridade no exercício do poder. Letra B. A vontade da maioria da população define a vontade do Estado. Letra C. A vida pessoal e as relações sociais são controladas pelo Estado. O cotidiano é rigidamente policiado. Letra D. A imprensa, a cultura e o sistema educacional são livres. Isso no regime totalitário, tá? E a letra E. Quem não concorda com o regime tem uma posição política diferente ou não pertence ao grupo étnico dominante, é considerado criminoso e perseguido como inimigo nacional. Então, vocês vão escrever, marcar qual a alternativa que evidencia uma característica do regime totalitário. Nós falamos em aula sobre isso. Bom? Número 2. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Olhem a imagem aí. Aí vem a letra A. Quem foi Benito Mussolini? B. Contra quem Mussolini e seus seguidores lutavam? E quem os apoiava e por quê? C. De que maneira Mussolini chegou ao poder na Itália? D. Cite medidas adotadas por Mussolini que permitem chamar seu governo de totalitário. Tudo isso vocês vão encontrar nas páginas 84 e 85. Número 3. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Outra imagem aí para vocês.
Identifique uma característica de regimes totalitários que está representada na imagem. Tem uma característica sendo representada na imagem. Qual é? B. Quais são as características da doutrina do Partido Nazista na Alemanha? E C. Como os nazistas justificavam sua expansão? Todas essas respostas da 3, vocês vão encontrar na página 86 e 87. E a número 4. Estabeleça a relação entre os desdobramentos da Primeira Guerra e a ascensão do fascismo italiano. Desdobramentos da Primeira Guerra e a ascensão do fascismo italiano. E aí? Páginas 84 e 85. É onde vocês vão encontrar essa resposta. Número 5. Observe a imagem e a legenda e explique quais aspectos do totalitarismo alemão são representados. Bom, aí, observando a imagem, Adolf Hitler sobe as escadas na cerimônia pública de Buchenburg, na Alemanha, em 1934. Olhando essa imagem, quais aspectos do totalitarismo alemão são representados? Observa aí. Agora, número 6. Imagine que você terá a oportunidade de publicar uma carta defendendo a paz e que ela será divulgada pela Organização das Nações Unidas. Utilize como base os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial para justificar os seus argumentos em defesa da paz e contrário às guerras. Tá? Vocês vão fazer um pequeno texto, né? Utilizando os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial para justificar os seus argumentos aí, para defender a paz. Tá bom? Vamos fazer um movimento em defesa da paz. A número 7 você vai encontrar na página 102 e 103. Ok? Então vamos lá. O escritor judeu italiano Primo Levi passou 11 meses no campo de concentração de Auschwitz, até ser liberado em 1945. Leia a seguir um trecho de sua obra que trata de suas experiências no campo de concentração e responda as questões. Aí ele falava: vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos. Pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece a paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pense bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar. Vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando esta palavra. Aí vem a letra A. Como era a vida para homens e mulheres prisioneiros em um campo de concentração. Homens e mulheres, como era a vida de um prisioneiro. Tá? B. Sobre quais aspectos o autor quer que reflitamos ao dizer: pensem bem se isto é um homem. O que o autor quer se referir quando fala isso?
Pensem bem se isto é um homem. A e B, 102, 103. Vamos lá. Número 8. Isso aqui, a número 8, vocês vão encontrar na página 111. Em 24 de outubro de 1985, chefes de estados reunidos em Nova York comemoram o 50º aniversário da Organização das Nações Unidas, a ONU. O que representa essa organização? Uma associação dos países do Ocidente para o enfrentamento com os países do Oriente? B. A vitória das Ligas das Nações, vigente a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais? C. O fim da Guerra Fria entre o mundo capitalista e o mundo comunista? D. A descolonização da América e da África e o respectivo engajamento político dos dois continentes? Ou é uma força internacional acima das nações na defesa da paz mundial, dos direitos do homem e da igualdade dos povos? Qual é que você acha que representa essa organização? Qual alternativa você acha que representa essa organização? E aí? Bom, vamos corrigir os exercícios? Vamos lá? Bem, pegando a folhinha de vocês, nono ano, né? E vamos lá. A primeira, eu pedi para vocês assinalarem as alternativas que evidenciam características dos regimes totalitários. Então, vamos lá. A, C e E têm característica dos governos totalitários, mas a B e a D não, tá bom? Por isso que eu quis colocar a correção aí para vocês da B e da D. Eu não pedi, mas eu coloquei, para vocês terem uma ideia de como ficaria. Bom, letra B. A vontade da maioria da população define a vontade do Estado. Ó, nos regimes totalitários, a vontade popular não é levada em consideração. Eles não estão nem aí para a vontade popular nos regimes totalitários. Bem, e a outra é a letra D, que diz: a imprensa, a cultura e o sistema educacional são livres. No totalitarismo, há censura aos meios de comunicação. Então, não tem comunicação livre. Inclusive, eu falei que eles se importam e muito com o que diz a imprensa, com o que diz os meios de comunicação. Tá bom? Então, isso aí pra gente já está claro, mais alvo do que a neve. Tá bom? Número 2. Eu falei a página que estava. Quem foi Benito Mussolini? Eu perguntei. Então, vamos lá. Benito Mussolini foi o líder dos grupos paramilitares, fácil de combatimento, os fascistas, e primeiro-ministro da Itália a partir de 1922. Essa foi a pessoa Benito Mussolini. Bem, contra quem Mussolini e seus seguidores lutavam e quem os apoiavam e por quê? Então, Mussolini e seu grupo atacavam violentamente as organizações operárias e socialistas. Eles contavam com o apoio financeiro dos principais latifundiários, comerciantes, banqueiros e industriais italianos, que aderiram ao fascismo para impedir o avanço da Revolução Socialista. Entenderam?
porque eles não queriam que acontecesse a Revolução Socialista. Então, eles apoiaram Benito Mussolini, os fascistas. Entenderam? Tudo tem interesse. O apoio vem com interesses, tá bom? Letra C. De que maneira Mussolini chegou ao poder na Itália? Aí vem, ó. Em outubro de 1922, os fascistas promoveram a Marcha sobre Roma, em que exigiam a entrega do poder a Mussolini. O rei pressionado convocou o líder fascista a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Ele foi primeiro-ministro, como vocês disseram lá em cima. O rei ficou pressionado, né, e resolveu ceder. Letra D. Cite medidas adotadas por Mussolini que permitem chamar o seu governo de totalitário. Vamos lá. Como chefe de governo, Mussolini extinguiu os partidos políticos de oposição, censurou a imprensa e criou uma política que vigiava e punia os que eram contrários ao regime, exercendo uma brutal repressão contra os opositores. Gente, um governo totalitário, ele vai começar a arranjar formas para que somente ele fique no poder. Somente ele, tá bom? Vamos para o número 3. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. É a imagem de Hitler, né? Propaganda nazista. Aí vem a letra A, número 3. Identifique uma característica de regimes totalitários que está representado na imagem, ó. É possível identificar o nacionalismo e o culto ao líder. Se vocês observarem, a imagem é um cartão postal alemão, que está escrito assim, ó. Um povo, um reino, um Führer. Führer era como eles chamavam o líder deles. Então, aí a gente identifica o quê? O nacionalismo e o culto ao líder. Gente, nos governos ditadores, o líder é tido como um herói, como uma pessoa acima de qualquer suspeita, uma pessoa em que eu possa matar ou morrer por ela. Tudo é muito intenso. Letra B. Quais são as características da doutrina do Partido Nazista na Alemanha? Aí vem aqui, ó, um textinho. A doutrina nazista proclamava a superioridade do que eles chamavam de raça ariana, da qual se originariam os alemães. De acordo com Hitler, os arianos estavam destinados a dominar toda a Europa. Para os nazistas, a tarefa de expandir a supremacia ariana exigia a destruição dos principais inimigos da Alemanha. Externamente, as potências estrangeiras que impuseram o Tratado de Versalhes, internamente, os judeus, acusados de conspirar contra os interesses do povo alemão. Então, olha só, para expandir a supremacia ariana, ele deveria destruir os seus inimigos. Isso. Quem eram os inimigos? Quem ia contra eles, contra os princípios, podia ser alemão, mas se fosse contra. As potências estrangeiras que iam contra, que puseram o Tratado de Versalhes, e os judeus. E aí, meu filho, nós vamos ter morte aí de muitos inocentes. Muitos. Mas é só o início, lembra da Segunda Guerra? Só o início. E como os nazistas justificavam a sua expansão? O ideal expansionista se baseava
nas teses do pangermanismo e do espaço vital. O pangermanismo afirmava que o Estado deveria reunir todos os alemães que viviam em outros países em uma mesma nação e, em seguida, estender o seu domínio sobre outros territórios para assegurar sua permanência como potência mundial. A teoria de espaço vital afirmava que os povos inferiores deveriam ser dominados e parte da sua população eliminada, garantindo-se territórios onde os alemães, a raça superior, pudesse se multiplicar e viver adequadamente. Gente, hoje a gente fala, é uma loucura, né? É uma loucura. Mas tem pessoas, hoje em dia, que adorariam Hitler da mesma maneira. Infelizmente. Infelizmente existe. Número 4. Estabeleça a relação entre os desdobramentos da Primeira Guerra e a ascensão do fascismo italiano. Vamos lá. Como é para estabelecer relação, você pode fazer a sua resposta. Mas eu trago aqui uma sugestão para vocês. Bem, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália vivia um quadro de instabilidade econômica e social. O governo era criticado pelos setores de esquerda e de extrema direita, que exigiam mudanças drásticas. Em outubro de 1922, os fascistas promoveram a marcha sobre Roma. Nela, exigiram a entrega do poder para Mussolini. O rei, pressionado, convocou o líder fascista, a partir daí conhecido como Duce, o condutor, a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Como chefe de governo, Mussolini extinguiu os partidos políticos de oposição, censurou a imprensa e criou uma polícia política que vigiava e punia os que eram contrários ao regime. Número 5. Eu pedi para observar a imagem e a legenda, que mostrava Hitler na imagem. Adolf Hitler sob as escadas na cerimônia pública de Bitburg, na Alemanha. E eu pedi para você explicar quais aspectos do totalitarismo são representados. Aí vai, ó. A foto apresenta uma cerimônia pública ocorrida em território alemão. Essas ocasiões eram momentos de propaganda política, quando se exaltavam os feitos nazistas e demonstrava-se o poderio militar do partido e sua magnitude. Nessas ocasiões, também se cultuava o líder Adolf Hitler. Gente, fica expresso aí a adoração a Adolf Hitler. Muito, adoravam. Para eles, ele era como um deus. Aí, na número 6, eu pedi vocês para se imaginar que tivesse que escrever uma carta para a ONU, né? Para justificar em defesa da paz e contrário às guerras. Bom, nessa eu espero que vocês destaquem aspectos da Segunda Guerra Mundial. Isso é pessoal, tá? O grande número de mortos, a separação de famílias e o sofrimento daqueles que perderam seus familiares, a destruição de cidades e países, a quebra de empresas, o alto grau de desemprego e outros aspectos que revelem as terríveis consequências de conflito que podem ser evitados com uma política de diálogo e de paz, né? Mas eles preferem a guerra. Número 7, eu li um texto sobre os campos de concentração. Aí a pergunta é: como era a vida para homens e mulheres prisioneiros? A vida dos prisioneiros era marcada por sofrimento, fome e trabalho forçado, realizado em péssimas condições. Tanto homens quanto mulheres
trabalhavam igualmente. Sobre quais aspectos o autor quer que reflitamos ao dizer: pense bem se isto é um homem. O autor deseja que o leitor reflita sobre a condição a que é submetida uma pessoa obrigada a viver em um campo de concentração. Ela enfrenta fome, maus tratos e trabalhos em locais insalubres. A vida é marcada por tristeza, sofrimento e pela falta de segurança de um lar e do convívio com amigos. Número 8, eu pedi para marcar a opção que representa a ONU e a opção correta é a letra E, uma força internacional acima das nações, na defesa da paz mundial, dos direitos do homem e da igualdade dos povos. Essa é a ONU, Organização das Nações Unidas. Bom, meus queridos, por hoje é só isso. Ficamos por aqui. Tenham uma semana abençoada. Estudem bastante, tá? Não deixem de estudar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.